A graça e a paz do Senhor Jesus, amados, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. Deus me levou a meditar em Efésios, no capítulo 6, onde Deus ali está mostrando, através do apóstolo Paulo, a armadura de Deus que nós como cristãos precisamos ter. Nós precisamos conhecer e usufruir dela, a armadura de Deus. Amém? Então, Efésios, no capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, ou seja, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18 diz: orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Que palavra tremenda, irmãos, que palavra abençoada. Nós sabemos que nós temos um inimigo. Nós sabemos que nós estamos inseridos numa guerra espiritual. Sabemos que nós, além do mundo natural, vivemos também no mundo espiritual. E nós como cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que proclamamos a nossa fé, nós precisamos mais do que tudo conhecer a armadura de Deus. Sabe onde ela se encontra? Aqui, ó. Na palavra de Deus. Aqui se encontra a armadura de Deus. É aqui onde nós nos fortalecemos. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que as forças, o apóstolo Paulo ele relata bem aqui que as forças do inimigo, as forças dele são muito grandes, né? E nós podemos ver que elas são muito fortes e além disso são muito organizadas. Para quê? Para destruir a sua vida, para destruir, sabe, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para nós. É nessa função que o diabo trabalha. Então, para que nós possamos nos proteger disso, para que nós possamos, entender o propósito pelo qual Deus nos chamou, Deus nos deixou como proteção a armadura dele mesmo, que é a palavra de Deus. E sabe, irmãos, nessa manhã, hoje eu acordei por volta das 5 horas da manhã, não consegui dormir mais e vim para a sala da minha casa orar. E ali me ajoelhei e comecei a orar ao Senhor, comecei a cantar a Ele um cântico e comecei a adorar o nome de Jesus. E Deus me trouxe para esse texto aqui. Depois que eu fiz tudo isso, eu abri a palavra de Deus e Ele me trouxe para esse texto. Porque nessa noite eu tive até uns sonhos, uns pesadelos ruins com a minha esposa. E nós até já orei com ela, quebramos todo o mal, todos os principados e potestades foi quebrado através da oração, porque eu creio, E Deus me trouxe esse texto aqui, porque muitas vezes nós não conhecemos a guerra que estamos enfrentando, não sabemos lutar ou agir com a guerra que estamos enfrentando, porque não conhecemos a armadura que Deus nos deu. E que armaduras são essas? É a palavra dele. Primeiro ele diz para nós se fortalecermos no Senhor,
meditar, buscar Ele, sabe? Tirar um tempo de excelência com Ele, né? Às vezes a gente não tira esse tempo de excelência com Deus, não é verdade? E como é bom a gente estar aos pés de Jesus, como é maravilhoso. Eu achava que eu me acordando cedo, eu ia ficar mais cansado durante o dia. Na verdade é o contrário, estou renovado, sabe? Estou fortalecido, sabe? Não tenho sono, não tenho preguiça. Pelo contrário, a palavra ela te dá vigor, porque você se fortaleceu no Senhor, né? Depois disso, para nós se revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? Se revestir dessa armadura que é a palavra de Deus, o conhecimento dela, né? Porque a nossa guerra, a palavra está dizendo aqui, que não é contra carne e nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Essa é a nossa guerra e nós precisamos entender isso com todas as nossas forças, amém? Principados e potestades. O diabo, ele está louco, sabe? Torcendo para que você perca, sabe? Para que você caia, para que você desista, para que você não persevere. É isso a função do diabo. Jesus, o próprio Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Ele foi tentado lá no deserto, né? O diabo, com suas mentiras e astutas ciladas, quis oferecer tudo para Jesus, mas Jesus era Deus. Jesus era Deus. Jesus não se prostrou àquilo ali. Jesus, como homem, porque ele foi homem, ele não se rendeu àquilo ali, né? Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Que a gente não se renda, né, às astutas ciladas do diabo, aos enganos, às mentiras. Nós temos um inimigo oculto e nós só poderemos vencer esse inimigo oculto estando revestido com a armadura de Deus, né? Buscando conhecimento, conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Precisamos estar firmes, amém? Nós precisamos estar firmes. Paulo fala aqui dos governadores deste mundo, né? Que são invisíveis e muito perigosos, amém, irmãos? E nós precisamos entender isso aqui, porque muitas vezes sofremos maldições em nossa vida. Sim, sofremos. Jesus falou que nós teríamos o dia mau, mas contudo tivesse bom ânimo, pois ele venceu, né? Então precisamos entender e conhecer essas verdades espirituais para que nós possamos quebrar toda e qualquer maldição que estiver sobre as nossas vidas. Às vezes é inveja, às vezes é calúnia sobre você, às vezes alguém enganou, trapaceou, às vezes alguém te diminuiu, seja onde for, muitas vezes no trabalho, na família, no seu relacionamento. Então existe o dia mau e existem maldições e você precisa estar atento nisso para que você identifique com os olhos espirituais, porque a nossa guerra ela é espiritual e não carnal, né? E possa quebrar, repreender, sabe, rejeitar todos esses dardos inflamados do maligno. Amém? Portanto, a partir de hoje, conheça e prossiga em conhecer essa verdade que liberta, que salva, essa verdade que transforma. E essa verdade é a palavra de Deus, é o próprio Jesus. Amém? Esta Bíblia fechada, ela é como um livro qualquer, mas ela aberta, pode ter certeza que é a voz do próprio Deus falando com você. Amém? Que Deus te abençoe neste dia, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, sabe? Que os planos de Deus, os sonhos de Deus se cumpram na sua vida. Amém? Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Fica na paz, meu querido, que Jesus te abençoe. Fica na paz até o próximo vídeo, amém? Peço que você deixe aí o seu like, se inscreva no canal e coloque um comentário aí se você foi abençoado, amém? Em nome de Jesus eu profetizo bênção sem medida sobre a sua vida. Fica na paz, um ótimo dia e até o próximo vídeo.